Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Vamos ler. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. E então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitisse que a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Batanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir,
que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para o destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros e destruíram-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, e até o dia de hoje. E então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Amém. Pai amado, Pai querido, graças te damos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, é escudo e broquel, ela é a lâmpada que ilumina a escuridão. E nós, em nome de Jesus, cremos que hoje o Senhor tem uma palavra específica para o nosso coração. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar ao nosso coração, à nossa alma. E pedimos ao Espírito Santo que tenhas liberdade de agir e de falar em nosso coração. Nós nos desarmamos de todo e qualquer ressentimento, de toda e qualquer mágoa, de toda e qualquer ferida, para permitir que o teu Espírito possa agir em nós e por nós. Em nome de Jesus. Amém. Josafá, meus irmãos, foi um rei bom. Foi um bom rei. Como eu sei disso? Porque diz lá a Escritura que ele foi um bom rei. Que o pai dele era um rei fiel a Deus e ele andou nos caminhos do seu pai e ele também serviu ao Senhor. E por causa disso, Josafá foi um homem muito abençoado. Ele teve um tempo de reinado bem sucedido. Ele começou a reinar aos 35 anos de idade. Ele reinou por 25 anos em Israel e todos esses 25 anos dele foram bem sucedidos. Ele não foi um homem perfeito, não é? E ele se associou com o rei Acabe de Israel por um determinado período, porque tinha um sonho de construir navios. E Deus disse que não devia ter se associado com aquele sujeito. Isso é uma grande lição que a gente aprende. Gente boa não se associa com gente ruim. Diga assim comigo, gente boa não se associa com gente ruim. Dá problema. Todas as histórias que eu conheço de gente boa que se associou com gente ruim, deu problema. E geralmente a pessoa boa sai com prejuízo. Foi o caso de Josafá. Os navios todos afundaram. Né? Não deu lucro. Mas Josafá ainda foi guerrear juntamente com Acabe. E é interessante que Josafá, um homem de coração bom, foi guerrear com aquele homem de coração mau. Eu não vou contar a história porque aí é outra pregação. Mas o que eu posso dizer para vocês é que Acabe voltou num caixão e Josafá voltou vivo. Porque Deus puniu Acabe, mas diz que quando Josafá estava no meio de uma emboscada, ele clamou ao Senhor e o Senhor deu a ele livramento. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim, que verás a diferença entre o justo e o injusto. Porque Deus, ele livra aquele que crê nele. Amém? E Josafá foi esse homem que teve seus erros e acertos. Outra coisa que Josafá cometeu erro também foi que ele não foi rigoroso com as práticas que existiam no seu reino. Porque ainda existia muito remanescente do paganismo dentro de Judá. Muita gente ainda adorava as imagens de escultura. Muita gente ainda servia e adorava. E Josafá, ele tentou ser assim um pouco, como eu posso dizer, Josafá procurou agradar a todos, a gregos e troianos, como a gente fala. E tentando agradar a todos, ele cometeu um erro diante de Deus, porque ele permitiu que ainda se conservasse em certos lugares do reino de Judá alguma idolatria. Muitas vezes, irmãos, não é fácil pregar contra a idolatria, principalmente nós, por exemplo, brasileiros,
quando nós falamos sobre a questão da imagem de escultura, toda a herança católica que existe no nosso país, muitas pessoas ficam magoadas, feridas, por a gente falar alguma coisa que se refere à herança da sua família, não é? Eu estava até falando na minha classe de escola de doutrinamento aí com a Ágata, que nós muitas vezes ficamos entre agradar a família e agradar a Deus. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos curvar diante de imagens de escultura, não é? Mas a nossa família às vezes tem essas práticas. Como é difícil lidar com tudo isso. E Josafá, ele não foi rigoroso. E isso contou como um ponto negativo diante de Deus. Temos que entender que Deus espera de nós que a gente faça aquilo que está na sua palavra. Amém? É por isso que Jesus falou, quem não deixar pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Muitas vezes teremos que deixar as tradições dos nossos pais. Eu tive que deixar as tradições da minha família para poder servir ao Senhor. E da parte do meu pai, não é? Eu tenho pouquíssimo contato com a minha família, porque a tradição religiosa deles não permite eles terem muito contato comigo. Então, irmãos, Josafá cometeu esses erros, mas no demais, Josafá foi um bom rei. Ele buscou a Deus, ele serviu a Deus, ele buscou ser um rei honesto, correto, procurou fazer a vontade de Deus, e isso lhe serviu como bênção para toda a sua vida. Agora, não é o fato da gente ser fiel a Deus, não é o fato da gente contribuir na casa de Deus, não é o fato da gente viver uma vida que agrada a Deus, significa um salvo-conduto pela vida. Amém? Amém? Algumas pessoas ensinam assim, se você fizer isso e assim, e você for na igreja, e você for dizimista e tal, você não vai mais passar por problemas. Foi isso que Jesus garantiu para nós? Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Eu conheço pastor que nem prega nesse texto. Já vi até um pastor dizer o seguinte, que não foi isso que Jesus quis dizer. Mesmo está na Bíblia, foi o que ele quis dizer mesmo. No mundo tereis aflições. A gente tem aflição quando está no trânsito. Não é? Quantas vezes a gente tem aquela aflição, parece que vai bater o carro. Eu lembro uma vez, voltando de Curitiba, eu e minha família, e a gente vinha ali no meu Passatinho velho, né, Eliane? Vinha ali no Passat lá, dirigindo, e vinha tocando uma música, o Salmo 23, mas naquelas versões antigas, né? Eu lembro até hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Era assim a música. E a gente lá, o Senhor é o meu pastor. Daqui a pouco o trânsito para, eu estava 100 por hora, piso o pé no freio, tinha areia na estrada, o carro não parou. E foi indo. Eu vi a traseira de um caminhão crescendo. Que aflição, gente. Com toda a minha família dentro do carro. E eu nunca esqueço, o carro parou assim, coladinho no para-choque do caminhão, né, Eliane? Coladinho assim. E eu lembro que tinha um outro caminhoneiro que também, ele vinha atrás, e ele também derrapou. E ele também chegou pertinho de mim, uma carretona enorme. E aí o trânsito ficou parado, eu desci, né? E o sujeito falou assim, rapaz, pensei que eu não ia conseguir parar, que eu ia espremer o seu carro. E ele falou assim, e esse para-choque aqui já é conhecido como Papa Passat, porque já acabou com 2. Eu falei, Papa Passat? Misericórdia, não é? Mas ali, meus irmãos, Deus deu livramento, mas passei ou não passei por aflição? Quantas vezes na vida, quando a gente dá entrada no hospital com o nosso filho, num pronto-socorro, já contei várias situações aqui dos meus filhos, quando entrei com os filhos do pronto-socorro, sem saber se o filho ia sobreviver ou se não ia. Porque a palavra de Deus diz assim que muitas são as aflições do justo, não é? Mas o Senhor o livra de todas elas. Essa é a nossa esperança. Mas não significa que não teremos aflições. Talvez hoje você esteja aqui na igreja e teu coração esteja aflito com uma notícia que você recebeu, com uma situação que você está vivendo, um problema pelo qual você está passando. A gente não conhece o coração de todo mundo. E na verdade, se a gente for filtrar, com certeza cada um aqui traz no seu coração algum tipo de aflição hoje. Algum tipo de preocupação, a gente nunca está livre delas, não é verdade?
E é interessante que no caso de Josafá, estava tudo bem. Se você ler lá no capítulo 18, 19, Josafá estava vivendo um período muito bom da vida dele. E às vezes a gente está assim, vivendo um período muito bom e a gente acha que está tudo tranquilo. Quando subitamente a gente recebe alguma notícia ruim, não é? Você vai lá no médico, faz um exame de rotina e aí descobre que está com uma enfermidade. Eu lembro da minha mãe, que a minha mãe, ela nunca ia no médico. E eu dizia assim, mãe, por que a senhora não vai no médico? Ela dizia assim, eu vou no médico para quê? Para receber notícia ruim? Só que teve uma vez que não deu jeito, ela teve que ir. E olha quanta notícia ruim estava armazenada para ela. Estava com um açúcar no sangue, quase 400, quase entrando em coma, diabético. Ela nem sabia que tinha diabetes. Pressão lá em cima. E assim vai por as notícias ruins. Quanta coisa. Então a gente vai lá fazer um exame de rotina. Eu lembro que algum tempo atrás eu tive uma pedra no canal do rim. E aí fui para o pronto-socorro, fez lá o exame, o CAT scan. E quando fez o CAT scan, pegou meu pulmão também. Aí a moça falou assim, olha, descobrimos que você está com uma pedra, mas também tem um nódulo no seu pulmão. E eu falei, esse nódulo pode ser o quê, doutora? Ela falou assim, pode não ser nada, como pode ser um câncer. Olha a aflição no coração do justo aqui. E eu fiquei 2 ou 3 anos fazendo tomografia para acompanhar esse tal desse nódulo, que graças a Deus ela disse que não se mexe. Fique quietinho lá, né? Em nome de Jesus. Mas, irmãos, eu poderia ter tido uma outra notícia, não é? Quantas pessoas não têm a mesma felicidade que eu tive? Pouco tempo atrás, a mesma coisa. Eu senti aí eu estava voltando do Brasil, carregando a mala, não consegui carregar a mala. Falei, eu acho que estou morrendo. E aí meu companheiro que estava lá, meu amigo no Brasil, falou assim, pastor, isso aí pode ser algum problema cardíaco. Bem querido assim, né? Pode ser. Se fosse o senhor, ele ia no cardiologista. E lá vou eu no cardiologista, com a minha médica. Falo com a médica, ela, você vai para o cardiologista. Realmente você pode estar com um problema no coração. Eu falei, obrigado, doutora. E aí fui lá, fiz o exame e tudo. E o cardiologista disse assim, teu coração tá ótimo. Você não... Ele falou, o resto tá uma porcaria, mas o coração tá muito bom. Ele falou para mim, por mim você não precisa voltar aqui tão cedo. Eu falei, nem eu quero ver a sua cara mais. Meus amados irmãos, a gente pode receber uma notícia ruim qualquer hora. Telefone, né? Eu, por exemplo, eu odeio que o telefone toque de madrugada. Porque quando toca de madrugada, meu coração já dispara. Ainda mais a gente que tem filho por aí, né? Misericórdia. Então, a gente não sabe qual é a notícia que vai ter naquele telefonema. E então, o que eu quero dizer é que situações inesperadas podem acontecer. No caso de Josafá, estava tudo bem. Tudo indo muito bem. Quando de repente chega lá um mensageiro e diz assim, Josafá, você não vai acreditar. Sabe aquele povo que Israel não atacou, deixamos eles livres na caminhada do Egito para cá? Sei, o que tem eles? Então, eles se juntaram, 2,5 nações se juntaram e estão vindo numa grande multidão. Eles deram a volta pelo Mar Morto, estão vindo pelo sul para tentar te surpreender, para te pegar de emboscada, para destruir Judá. E adivinha, né? Primeiro que eles queriam era a cabeça de Josafá, evidentemente. E Josafá, então, quando pensou na quantidade de gente que vinha, não é? Dos filhos de Amon, mais os de Moabe. Moabe era uma nação imensa. E ainda mais alguns dos habitantes do Monte Seir. Naquele momento, meus irmãos, aquela situação inesperada trouxe muito medo. Vocês viram aqui que quando ele ora, ele diz para Deus, eu estou com medo. Estou com medo. Imagina um rei poderosíssimo, chefe de um exército, diz, eu estou com medo. Você já teve medo? Você está com medo de alguma coisa? Ai, pastor, eu estou com medo dessa reforma migratória não passar. Não tenha medo, ela já não passou. Então o que acontecer é lucro. Não é? Então, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Amém?
O Senhor tem feito aí, eu tenho acompanhado nesses 9 anos que eu estou aqui, quanta gente aí que esperava alguma mudança, não mudou nada, mas a vida deles mudaram. Deus mudou de alguma maneira. Amém? O Senhor tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Mas situações inesperadas, situações difíceis. Quem aqui está passando por uma situação difícil agora? Olha aí, tem pessoas dizendo, eu estou passando por uma situação difícil. Situações de inferioridade. No caso de Josafá, o que ele sentia é que ele era incapaz de enfrentar aquela situação. Há situações na nossa vida, irmãos, e que talvez muitos aqui possam estar passando, que você não saiba como lidar com ela. Não é? Quem aqui está passando por alguma situação que você não sabe como lidar com ela? O pastor Luiz levanta a mão para tudo aqui. Não é? O Uli também. É coisa de pastor esse negócio. Meus amados irmãos, lá em 2 Crônicas 20:12, ele diz assim, se você der uma olhadinha no texto, ele diz assim, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Quer dizer, Josafá está dizendo assim, eu não sou capaz, eu não tenho a capacidade para enfrentar essa situação. Quando a gente fala de enfermidade, por exemplo, qual capacidade a gente tem de vencer uma enfermidade? Eu sempre cito o exemplo daquele cantor de Goiás, como que era o nome dele, da dupla Leandro? Ele é o Leonardo, né? Eu sempre mato o irmão dele. É o Leandro que morreu. Então, eu mato sempre o Leonardo. Então, o Leandro era um homem cheio de saúde. Dizem que ele era bonito, eu não acho, né? Cheio de dinheiro. Imagina que quando ele teve que fazer um exame, ele pegou o avião dele e veio aqui para os Estados Unidos para ir no melhor hospital que tinha aqui. Ou seja, ele tinha dinheiro para comprar o melhor hospital, para comprar o melhor médico, para comprar, os irmãos entendem, né? Para pagar por tudo do bom e do melhor. Mas ele não pôde vencer a enfermidade, infelizmente. Ele morreu precocemente, no auge da fama. Quer dizer, isso significa, irmãos, que quem de nós está livre de ter uma situação difícil, não é? Então, uma situação de inferioridade. Embora tivesse dinheiro, aquela situação era mais forte do que ele. Josafá está dizendo, embora eu tenha um exército, embora eu tenha a capacidade de enfrentar uma guerra, eu sou inferior. O problema é maior do que eu. E ele diz mais aqui, né? Vocês viram? Ele acrescenta dizendo assim, e eu não sei o que fazer. Às vezes nós recebemos uma notícia ou alguém nos dá um telefonema e a gente não sabe o que fazer. Essa semana mesmo, mais de uma pessoa me procurou dizendo assim, eu não sei o que fazer nessa situação. E às vezes as pessoas ligam para o pastor na esperança de que o pastor saiba. E o pastor fala assim, eu sei o que fazer. Orar, meu irmão, porque eu também não sei o que fazer. Tem situações que a gente não sabe o que fazer. Mas uma coisa Josafá disse aqui que me alivia o meu coração. Josafá diz assim, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quer dizer, eu estou cercado, eu estou inferiorizado. E o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. O teu socorro, meu irmão, ele vem do Senhor. A pergunta que surge é como, então, enfrentar uma situação desse tipo? Situação inesperada, situação difícil, situação de inferioridade, situação em que nós estamos emocionalmente, como eu digo, inabilitados para enfrentar a situação. Porque aquele homem, aquele rei poderosíssimo teve medo. E muitas vezes o nosso coração se enche de medo. O nosso coração se enche de apreensão. Inferioridade no ponto de vista emocional também. Às vezes não é uma questão de dinheiro, às vezes não é uma questão de capacidade, mas é uma questão emocional também, de inferioridade emocional. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Na NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia, diz assim: pois embora vivamos como homens, como humanos, não lutamos segundo os padrões humanos, porque as armas com as quais lutamos não são humanas, e sim armas espirituais. Quer dizer, meus irmãos, que quando, no ponto de vista humano, toda a esperança está perdida, quem crê em Deus nessa hora ainda tem um trunfo nas mãos. Às vezes a pessoa diz assim: mas vocês são crentes, vocês vão no médico? É lógico, a gente não vai ficar dando trabalho para Deus se Deus deu trabalho para o médico. Não é? Vamos lá no médico, ver o que ele fala. A gente já vai orando para Deus abençoar o médico também. Mas quando nem o médico mais tem solução, ainda Deus tem a solução. Amém? Eu já dei vários testemunhos para os irmãos de pessoas que eu conheci, que eu conheço, que receberam grandes livramentos na sua vida física. Grandes curas. Deus cura todo mundo? Não. Por quê? Eu não sei, eu não sou Deus. Mas uma coisa eu sei, que eu já orei por muita gente que foi curada. Quando eu estive no Brasil essa última vez, eu dei testemunho lá de várias pessoas da igreja, eu contei isso aqui outro dia, que tinham sido curadas de enfermidades, não é? E no final do culto veio lá a irmã chamada Irani, mãe da Stephanie, e brava, porque ela é brava. Chegou para mim e falou: pastor, estou magoada com o senhor. Eu falei: por que, Irani? Você está magoado? Eu sei que está magoado. Ela falou assim: porque o senhor não falou da minha cura. Ela falou: o senhor não lembra? E aí eu lembrei. Ela chegou na porta da igreja no final do culto um dia e falou para mim: pastor, recebi a notícia, estou com câncer. E aí ela pegou e falou: ora por mim. E ali nós oramos na porta da igreja. E passado algum tempo ela veio pulando de alegria e disse: pastor, o médico disse que não sabe o que aconteceu, mas o câncer desapareceu. E ela falou: pastor, era para ter morrido há tantos anos e Deus me curou. Ela falou: ali, numa oração que nós fizemos na porta da igreja. Então, meus queridos irmãos, nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Nós sabemos que Deus não faz tudo o que nós queremos, mas sabemos que Ele pode todas as coisas. Amém? E aqui esse texto nos diz, portanto, que as armas da nossa guerra, elas não são as armas humanas. Porque as armas humanas, elas têm uma eficácia limitada. As armas humanas, elas têm um poderio limitado. As armas humanas podem fazer até certo ponto, mas chega num ponto que elas não têm mais nenhum poder contra os nossos inimigos, contra as nossas desventuras, elas não têm nenhum poder contra as nossas dificuldades, elas não podem mais resolver os nossos problemas. O psicólogo pode nos dar conselhos, mas ele não pode mudar a nossa alma. Quem pode mudar a nossa alma é Deus. O advogado pode nos dar conselhos, pode nos recomendar caminhos jurídicos para resolver um problema. Mas muitas vezes os juízes, os advogados, todos eles falham, mas o nosso Deus, ele nunca falha. Louvado seja o nome do Senhor. Se a causa estiver na mão de Deus, ela já é uma causa vitoriosa em nome de Jesus. Se for uma causa justa, se for uma causa honesta. Assim, meus amados irmãos, muitas vezes, queridos, nós vamos ter que apelar realmente para as armas espirituais. Amém? Diga assim comigo: eu tenho armas que ninguém tem. Que armas são essas? Vamos lá para Efésios, capítulo 6, verso 10. A palavra de Deus nos diz a respeito de algumas armas. Eu vou ter que ir lá, que o texto é um pouquinho comprido. Efésios capítulo 6, verso 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso quer dizer, irmãos,
que existem inimigos que não são humanos, que estão por detrás dos nossos inimigos humanos. São seres tenebrosos, seres das trevas. Diz aqui a Escritura Sagrada, forças espirituais do mal que combatem contra a nossa felicidade. E ele diz assim, mas se vocês se revestirem da armadura de Deus, vocês vão poder resistir. Portanto, verso 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau, meu irmão, sempre virá e sempre acontecerá em nossas vidas. Vai acontecer o dia mau no nosso casamento. Vai acontecer o dia mau no nosso relacionamento com os nossos filhos. Vai acontecer o dia mau no relacionamento com o nosso patrão. Vai acontecer o dia mau no nosso trabalho, no nosso emprego, no nosso dinheiro, com o nosso carro. Vai acontecer o dia mau. E o que nós faremos no dia mau, diz aqui assim, estejam revestidos da armadura de Deus, para que vocês possam vencer tudo, diz aqui. Porque depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meu irmão, não há nada que possa abalar o teu coração se você tiver com o teu coração colocado no Senhor. E diz aqui então, estais firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança. Eu listei aqui as armas que o apóstolo Paulo coloca, são 9. Eu não vou pregar mais 9 pontos, fiquem tranquilos. Mas a primeira das armas é a verdade. Diz que nós devemos cingir a nossa vida com a verdade. A verdade deve ser, diz assim, contra a verdade, não é? Não há nada que possa contra a verdade. Segunda coisa, a justiça. Interessante que a prática da justiça é uma arma espiritual. A paz. O nosso coração precisa estar em paz e em paz com todos os homens. Eu às vezes vejo gente guerreando o tempo todo. Eu vejo gente na igreja às vezes tão preocupada com o que os outros pensam de si mesmo. Não é? Ah, as pessoas pensam mal de mim. As pessoas falam mal de mim. Primeiro que não pagam suas contas. Porque, meu irmão, se você quiser pagar minhas contas, eu te dou direito de falar mal de mim. Te dou, passo até por escrito. Agora, se você não vai pagar minhas contas, então, xerá. Amém? Vai cuidar da sua vida. Não é? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Mas tem... Não é? Não, antes do Facebook já existia. Eu sou antes do Facebook, antes do celular, antes do text message. Eu já existia nesse tempo. E eu já lembro disso. Que as pessoas não é tão preocupadas com o que os outros pensam de você. Faça a sua parte. Ande corretamente na sua vida. E se alguém falar mal de você, mesmo assim, vai dar contas a Deus. Amém? Viva em paz. Deixa pra lá. Eu gosto muito quando morre Cerulo, também falam muito mal dele, né? Ele falando sobre o Jairo, quando o Jairo chega em casa com Jesus e aquelas pessoas ficam rindo de Jairo, que a filha dele tinha morrido. E o Morre Cerulo diz o seguinte, sabe o que Jesus disse para aquelas pessoas que estavam rindo dele? Nada. Jesus ignorou. Tem gente que fala mal de você, sabe o que essa pessoa merece de você? Nada. Ignora, não existe. É a pior coisa para quem fala mal de você é saber que você não liga. Porque quando a pessoa fala mal de você, ela quer que você ligue, né? Aí você está em paz. Porque o crente, meus irmãos, não está preocupado com essas coisas. Sabe que o que está por detrás daquilo é o maligno. É Satanás, é o demônio, é o diabo que quer tirar a tua paz. Mas a paz no seu coração é uma arma contra Satanás. Porque Satanás quer ver o teu coração em guerra, em revolta, em ódio, em ressentimento. Eu costumo dizer, meus irmãos, o seguinte, que às vezes, já teve na minha vida várias pessoas que não gostaram de mim, né? E ainda tem.
Tem uns até declarados, assim, não gosto de você, né? Mas se a pessoa fala assim para mim, pastor, mesmo não gostando de mim, vamos lá comer uma pizza? Eu vou, principalmente que eu não vou pagar pizza. Não tem esse problema de guardar mágoa de ninguém, ressentimento, isso é uma coisa que não tem valor. Para que eu vou ficar guardando uma pessoa que não gosta de mim no meu coração? Deixa ela para lá. Vive em paz. Amém? Mas tem gente que vive aquela vida revoltosa. Ex-marido. Meu Deus. Tem mulher que se divorcia do camarada, mas não deixa ele nunca mais. Não dá paz nem para ele, nem para si mesmo. Mas aquele camarada, isso aqui que destruiu a minha vida. Vai ser feliz, minha irmã. Já acabou. Vai ser feliz. Mas fica carregando aquele trambolho o resto da vida nas costas. E tem gente que é assim, não é só ex-marido, não, ex-esposa, ex-isso, ex-aquilo, ex-noiva, ex-noivo, ex-namorado, porque me fez o mal. Ah, se fez o mal, perdoa, segue adiante a tua vida, porque a paz no teu coração é uma arma contra as ciladas do maligno. Quando o maligno vem, encontra o coração, pastor Luiz cheio de ódio, ressentimento, amargura, fala, opa, aqui é o terreno fértil. Aqui é um lugar onde eu vou poder, sapatear. Fazer muitas coisas ruins. Mas ele chega aqui e encontra o coração do pastor Luiz em perfeita paz. Ele fala, aqui eu não vou gastar meu tempo, eu vou no coração que está em guerra. Que lá é meu lugar. Os irmãos estão entendendo? Satanás, ele quer um lugar onde ele possa procriar. Aquela pessoa que tem verdade no coração, aquela pessoa que tem justiça no coração, aquela pessoa que tem paz no coração, ele não vai guerrear, ele vai procurar alguém melhor. Mas as armas não terminam aí. Uma das armas mais poderosas espirituais é a fé. Porque a Bíblia diz lá em Efésios 6 que com a fé nós poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Vocês sabem o que eram os dardos inflamados? Eram setas que os antigos flechas que eles mergulhavam no betume e ateavam fogo. E quando eles lançavam aquelas setas, aquelas flechas, já viram nos filmes, né? Aquele betume incandescido se espalhava pela madeira das construções e aquilo ali pegava fogo muito rápido. É assim a fofoca, é mentira, né? São essas coisas, elas vêm como dardos inflamados contra a tua vida, aquilo se espalha e quanto mais você tenta apagar, parece que piora. Mas a fé, ela apaga os dardos inflamados do maligno. Porque se você enfrenta as situações da tua vida com fé e determinação, anula o efeito das setas do maligno contra a tua vida. Outra arma que ele nos fala é a certeza da salvação. Porque se você não tiver certeza da salvação, quer dizer, o que é salvação? Tem gente que nem sabe o que é. Salvação é o que Jesus nos prometeu. Ele disse, quem crer em mim, não é? Ainda que morra, viverá. Não é? A salvação é a certeza que o crente tem que viverá eternamente. Ora, meu irmão, se você tem essa certeza no teu coração, o que pode te destruir? Se você é invencível, se você é imortal, não é? O que pode te destruir? O que pode te ferir? Mais nada! Se você tem a certeza da salvação no teu coração, você se tornou uma pessoa invencível. Alguém pode te balear, pode descarregar o pente de uma arma no teu coração e aquilo não vai mudar nada a respeito do destino eterno da tua alma, porque você está salvo pelo sangue do Cordeiro, você está salvo pelo sangue de Jesus. Não há nada que o diabo possa fazer contra isso na tua vida. E por isso eu te digo, tenha certeza da tua salvação. Se apegue com Jesus, porque ele disse, lá em João 3,16, agora me ajudem aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é eterno, meu irmão, se você crê em Jesus. Embora teu corpo se corrompa, se destrua, se deteriore, não é? A gente vê os meninos jovenzinhos, bonitinhos, né? Vejo meus filhos, um mais bonito que o outro. E aí eu olho no espelho, vejo assim esse rosto, já cansado, já exausto da vida, não é? Olha o drama. E ainda minha esposa mentindo pra mim, dizendo que eu sou um bonitão. Ah, meus irmãos, que tristeza. Mas eu sei que logo, não é? Deus vai me dar um corpo
ressurreto. 2 Coríntios, lá, capítulo 15, diz o quê? Um edifício não feito por mãos humanas, eterno no céu. Louvado seja o Senhor. Novinho, 0 quilômetro. Ah, meus amados irmãos, a certeza da salvação é uma coisa tão boa. Outra arma é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, vamos olhar ali, deixa eu voltar aqui. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De todas as armas que ele colocou aqui, as primeiras armas ele colocou são armas de defesa. A verdade é uma arma de defesa, não é? A justiça é uma arma de defesa, a paz é uma arma de defesa, a fé, a certeza da salvação são armas de defesa, mas ele agora começa a colocar em nossas mãos armas de ataque. Porque quando a gente está numa guerra, a gente não só se defende, a gente também ataca o inimigo. E então ele coloca a primeira arma de ataque, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é uma coisa que extermina a ação do inimigo na nossa vida. Quando Jesus estava lá, jejuando por todo aquele período no deserto, e Satanás veio tentar destruir Jesus, veio tentar tirar Jesus do foco, Jesus tirou a palavra de Deus e diz, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E através da palavra de Deus e do seu testemunho, Satanás não conseguiu vencer Jesus, mas saiu dali derrotado e envergonhado. Assim também, meu amado, se você tiver a palavra de Deus no teu coração, Satanás vai sair envergonhado da tua vida. Nessa situação que você está vivendo, você vai vencer e Satanás será envergonhado. Nessa situação que você está vivendo, você vai ter a palavra de Deus na tua boca e Satanás nada poderá contra a tua vida. Outra arma de ataque, a oração. Diz aqui, orando em todo tempo, não é, com súplicas, súplica por todos os santos. Santo aqui não é o santo, aquele da Igreja Católica, são os crentes. Meus amados irmãos, a oração é uma arma de ataque. Satanás está atacando você, ataque ele com oração. A Bíblia diz que Daniel orou durante 21 dias, orou e jejuou. O que disse o anjo quando chegou? Eu demorei 21 dias, Daniel, porque estava havendo uma grande guerra nos céus. Mas desde o primeiro dia em que propuseste no teu coração jejuar e orar, o Senhor me mandou aqui para te defender a tua causa. O anjo demorou 21 dias lutando para chegar, mas Deus havia mandado o anjo no primeiro dia das orações de Daniel. Isso quer dizer, meu irmão, que no primeiro momento que você abre a boca para orar, Deus já começa a te ouvir. Deus já começa a liberar bênção sobre a tua vida. A oração é uma ferramenta poderosa. Infelizmente, os crentes não dão valor à oração. Nós, crentes, damos valores à programação da igreja, damos valores a programas. Como, pastor? Também ao sobrenatural, a tantas coisas, mas não damos o valor correto à oração. Mas a oração é que espanta o demônio, meu querido. Não adianta você abrir a Bíblia no Salmo 23 e deixar lá petrificada na sala, não. O que afasta Satanás é a tua oração. Que vai afastar Satanás da vida dos seus filhos. Eu e Eliane oramos pelos nossos filhos permanentemente, constantemente. Todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para orar, nós oramos pelos nossos filhos, abençoamos nossos filhos, pedimos livramento de Deus sobre a vida deles, que eles sejam homens de Deus, que eles sejam fortes no Senhor. Porque nós sabemos a importância da oração. Né? Tem um hino antigo do cantor cristão que diz assim, temos lidas e pesares, e na vida tentação, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Precisamos orar mais. Diga assim comigo, eu preciso orar mais. Outra arma que nós temos é a vigilância, diz aqui. Uma é a arma de defesa, outra é a arma de ataque, e outra é a necessidade de vigilância. Porque você precisa ficar atento por onde o inimigo está vindo na tua vida. Se você sabe que existe um inimigo que é contra a tua vida, a tua família, você vai ficar lá no PlayStation 4, né? Vai fazer isso? Você vai ficar atento. Você vai se pôr na torre de vigia e ficar vigiando. Por onde será que o inimigo está vindo? Às vezes o inimigo está vindo pela internet. Às vezes o inimigo está vindo pela rua. Mas aquele que vigia, Jesus disse assim, vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Às vezes, meus irmãos, o inimigo está vindo aqui de dentro, ó. Aqui de dentro, e a gente nem está percebendo.
Mas se a gente se for vigilante, quando o inimigo começar a se manifestar, nós vamos dobrar nosso joelho e começar a orar. Nós vamos ler a palavra de Deus e começar a usar a palavra de Deus contra o diabo. Amém? Orando a palavra, pregando a palavra. E finalmente, a última arma que o apóstolo Paulo cita é a perseverança. Porque muitos de nós oram, muitos de nós usam a palavra de Deus, mas quando vem a tribulação, quando vem a situação difícil, nós fazemos que nem o avestruz, né? Enfiamos a cabeça no buraco, ficamos esperando a situação passar. Mas, meu amado irmão, quando a situação está difícil, aí é que é a hora da gente realmente colocar nossa fé em prática. Amém? Quando está tudo bem, você está lá na praia tomando água de coco, ali Deus até te dá um refresco. Mas nas horas de tribulação a gente não pode deixar de estar de pé na presença de Deus. Josafá estava diante dessa situação e ele tinha consciência da batalha que ele tinha que enfrentar. O apóstolo Paulo está falando de uma situação hipotética e que parece até teórica, né? Do ataque dos espíritos maus. Mas Josafá agora, ele não está diante de um ataque de espíritos maus. Ele está diante de um ataque de milhares e milhares de soldados visíveis. E ele tem que fazer alguma coisa urgente. E ele sabe que ele não pode fazer nada. E ele não tem os meios suficientes para anular este ataque. Então o que Josafá fez? Ele usou contra os inimigos físicos visíveis que estavam diante dele as mesmas armas que o apóstolo Paulo usou diante dos inimigos invisíveis e espirituais, hipoteticamente falando por Paulo. Isso quer dizer, meu irmão, que na nossa vida real, nos nossos problemas reais, visíveis, nos problemas do dia a dia, no teu problema do emprego, do trabalho, com a esposa, com o marido, nos problemas com seus filhos, o que Deus espera de você é que você não fique se lamentando, se jogando pelo chão, se descabelando, xingando, gritando, murmurando, reclamando da vida. Mas o que Deus espera do verdadeiro crente é que ele se coloque da torre de vigia e comece a guerrear contra Satanás, comece a guerrear contra o inimigo. O que Josafá fez quando ele recebeu aquela notícia? Diz aqui o verso 3, apregoou um jejum para pedir socorro ao Senhor. Quando você tiver problemas, meu irmão, apregou um jejum. Pastor, o que é jejum? É parar de comer chocolate? Pode ser. Mas se o teu problema for grande, chocolate não adianta, meu irmão. Você tem que passar fome mesmo. É falar, Senhor, eu estou em jejum hoje aqui, em consagração. Se nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, precisamos de consagração. Amém? Consagração, verso 3, apregoou um jejum. Lá em Mateus 17, 20 e 21 diz assim, Jesus falando sobre os demônios, ele diz assim, esta casta não sai a não ser com jejum e oração. Sabe o que é casta? Essa palavra casta no português tem a ver com aquelas castas que existem na Índia, por exemplo. São níveis de poder, níveis de autoridade. Então Jesus está nos dizendo, como o apóstolo Paulo em Efésios 6, que os demônios, os inimigos espirituais, eles se posicionam em castas, em níveis de autoridade diferentes. Ali são cosmocratores, ali são espíritos da maldade, essa coisa toda. E da mesma forma o Senhor Jesus diz assim, tem certos demônios, tem certas situações que vão ser vencidas somente com jejum e oração. Furou o pneu do seu carro. O que você precisa fazer? Não é jejuar e orar, é trocar o pneu. Né? Você vai lá e troca o pneu. Mas o teu filho está doente. E a notícia é difícil. Você pode fazer alguma coisa? Pode. Vai jejuar e orar. Amém? Problemas diferentes? Soluções diferentes. Amém? Você está com sono de manhã e tem que ir trabalhar. O que você vai fazer? Red Bull, tomar um café, sei lá o quê, mas eu aconselho você levantar da cama. Viu? Eu aconselho, porque a cama é um veneno. Então, levanta dela, é a primeira coisa. Né? Aí o cara diz, não, eu vou jejuar e orar hoje. Vou sair daqui. Não adianta, você vai ter que trabalhar e ganhar a tua vida.
Tem coisas que Deus manda a gente fazer e tem coisas que Ele vai fazer. Amém? Agora você tem um problema lá no seu trabalho e tem um patrão que está te perseguindo. Como você vai solucionar isso? Vai mudar a cabeça do patrão? O que você faz nessa hora? Jejum e oração. Amém? O Obama não manda o seu green card. Você não sabe por quê. Não manda. Adianta você escrever para Obama, ir lá no Congresso. Até adianta no Congresso fazer uma pressãozinha lá. Mas não adianta. Agora, tem uma coisa que você pode fazer. Jejum e oração. Amém? Ah, pastor, mas vai cair green card do céu? Olha, irmãos, o que Deus vai fazer eu não sei. Pode até cair do céu. Eu já ouvi cada situação. Amém? Jejum e oração, porque tem batalhas, irmãos, que são espirituais. Não são batalhas humanas meramente. O que mais que você tem que fazer? Nos diz o verso 5 que Josafá proclamou o jejum, e aí no verso 5 nos diz que ele começou a orar. Olha aqui o texto, deixa eu voltar lá no texto. Diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais. E começou a orar. Todo esse texto que vai até ali no verso 12 é a oração de Josafá. Josafá tanto orou que a oração dele está escrita aqui. Alguém resumiu a oração e escreveu para que nós soubéssemos. Josafá começou ali a orar. A palavra de Deus no Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Meu irmão, talvez o que esteja faltando na tua vida seja você orar mais pelos problemas que têm acontecido. Da mesma maneira que você se preocupa em murmurar, tem crente que ao invés de orar, começa a se queixar. O mesmo tempo que gasta se queixando, deveria gastar orando. Porque se queixando, aumenta a tua cova. Murmurando, aumenta o buraco. Mas orando, Deus responde. Lá no Brasil tem um adesivo que diz assim: se correr, o bicho pega. Se orar, o bicho foge. Assim, meu querido, ora. Ore ao Senhor. Se coloque de pé diante do Senhor, lá naquele lindo jardim do teu condomínio, e começa a orar. Começa a profetizar a bênção do Senhor sobre a tua vida. As pessoas vão falar assim: é o louco lá do condomínio. É o doido do condomínio. Começa a profetizar. Amém? E você vai ver a mudança na tua vida, em nome de Jesus. Eu estou servindo ao Senhor desde 1982, já são 32 anos. E eu quero dizer para você, eu sei muito bem do que eu estou falando. Porque se eu não soubesse do que eu estou falando, eu não estaria aqui. Terceira coisa que fez Josafá. Quando Josafá estava ali orando, ele manifesta uma coisa importante. Ele manifesta a confiança nas promessas de Deus. Verso 8 e 9, ele diz assim: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O que Josafá demonstrou nesta oração, nesta frase? Confiança em Deus. E ele estava falando de um texto que está lá no próprio livro de 2 Crônicas, capítulo 7, se você for comigo um pouquinho mais para trás. 7,14, quando foi inaugurado o templo, ele disse assim: olha, o Senhor prometeu. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Josafá, ou melhor, tinha na mente dele esta promessa. E no momento em que ele começou a passar por tribulação, ele lembrou dessa promessa que Deus disse:
se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Da mesma forma como Josué tinha na mente dele aquela promessa que Deus disse, não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, e eu serei contigo todos os dias da tua vida, e nenhum dos teus inimigos te resistirá todos os dias da tua vida. Essa promessa, meu querido, também está na tua vida. Só que na hora da tribulação, da aflição, a gente parece que não tem solução. Parece que não tem resposta para o nosso problema. E o que Deus mandou te dizer hoje aqui de manhã, se eu posso dizer assim, é que tem solução para o seu problema, sim. Mas a solução, ela já foi dada. Agora você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? É consagrar a sua vida ao Senhor. Quer resposta de Deus? Consagra a tua vida ao Senhor de verdade. Quer resposta de Deus? Começa a orar. Porque perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Terceira coisa, confie nas promessas de Deus. Ele diz lá, não sabemos o que fazer. Mas no verso 12 ele diz assim, mas os nossos olhos estão postos em Deus. Ou seja, eu não sei o que fazer, mas tu sabes o que fazer, Senhor. Tu tens a solução para o meu problema. E eu sei que o Senhor irá diante de mim com milagres. O Senhor irá diante de mim com respostas para a minha aflição. E aí no ponto 4, meus irmãos, nos diz aqui, a quarta coisa importante, dar ouvidos à palavra de Deus. Você está aqui hoje de manhã ouvindo isso e talvez você diga assim, pastor sabe o que passa. Realmente talvez não saiba. Mas você tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, dê ouvidos à palavra de Deus. Porque quando então Deus tomou ali um profeta para falar no meio da congregação, ele disse assim, Josafá, não temas. Não temas, Josafá, porque esta batalha não é tua. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, essa batalha não é tua, meu irmão. Essa batalha é do Senhor. E ele disse, vocês podem ir lá para a batalha, Josafá, porque eu irei adiante de vocês e vocês não vão precisar guerrear, porque eu vou destruir os vossos inimigos. E vocês vão dizer assim, pastor, mas naquela época tinha os profetas. E o profeta falava e acontecia, não é? Então era fácil para o Josafá. Aqui na igreja não aparece nenhum profeta assim, né? Olha, meus irmãos, nós temos coisa melhor que os profetas. Nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Mas sabe de uma coisa? O Josafá podia muito bem desconfiar. Porque lembra quando ele foi na guerra com o Acabe? Ele foi lá e ele se reuniu com o Acabe. E aí o Acabe chamou os profetas. E a Bíblia diz que um espírito mentiroso entrou na boca dos profetas. E os profetas diziam para Acabe, vá à guerra, ó rei, e você sairá vencedor. E aí ele falou, mas não tem nenhum profeta de Deus aqui e tal. Aí chamaram lá o profeta de Deus. Depois mandaram ele para cadeia, porque ele falou que o rei ia morrer. Mas a mais para esse profeta, vai que o espírito mentiroso entrou no coração dele e eu vou morrer. Foi assim que Josafá se comportou? Ele acreditou na palavra do Senhor. Ele se apropriou daquela palavra. Tanto ele se apropriou daquela palavra que ele foi para a guerra, mesmo sabendo que não podia vencer. Só que quando eles chegaram ali, o que tinha acontecido naquela noite? Os próprios inimigos tinham se voltado, os próprios inimigos tinham guerreado uns contra os outros. E não tinha sobrado um vivo. Diz aí alguns escritores a respeito deste tema, que provavelmente alguns anjos se meteram lá no meio deles e causaram confusão entre eles, e eles começaram então a guerrear uns contra os outros. Mas o fato, meus irmãos, é que Josué venceu aquela batalha. Assim como eu creio que você pode vencer a sua. Mas tem uma quinta coisa. Oi? Josafá, eu falei o quê? Josué, eu gosto muito de Josué também. Por último, irmãos, no verso 21, nós vemos uma última arma que Josafá usou. Diz lá no verso 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. O que você tem que fazer na hora da luta, meu irmão, é louvar a Deus. É como eu disse, bendizei ao Senhor em todo o tempo. Como diz lá aquela canção, em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor.
Os irmãos lembram do testemunho que eu dei já a respeito do Guilherme? Quando meu filho Guilherme era um bebezinho de poucos dias de vida, deu entrada no pronto-socorro com um quadro que eles disseram que era meningite. O menino poderia morrer. E quando eu entrei no carro para buscar os documentos, o Espírito do Senhor falou para mim: você pode me louvar agora? Pode me louvar agora que você está sem certeza de nada? Ou você vai só querer me louvar depois que você tiver certeza da vitória? E eu fiquei ali naquele embate dentro do carro, até que eu falei: Senhor, eu vou te louvar agora, sem saber se meu filho vai sair vivo ou morto, ou se já está morto. Tranquei a porta do carro e louvei ao Senhor ali, cantei um hino ao Senhor. Nunca vou esquecer o hino, nunca vou esquecer a situação, o carro, tudo, eu sei direitinho onde eu estava, porque foi inesquecível, irmãos. E o que eu posso dizer para vocês é que quando eu entrei lá, meu filho estava muito mal. Depois que eu louvei o Senhor, meu filho continuou mal. A noite inteira ele continuou mal. Mas no dia seguinte, a Eliane ficou com ele, eu não podia ficar. No dia seguinte, quando eu cheguei no pronto-socorro, a Eliane falou: Lê, eu tenho uma boa notícia. O que é? O menino não tem mais nada. Dono do Hospital Sabará, quem conhece o Hospital Sabará sabe que ali é um hospital caro, de gente, né? E o dono veio lá, ele é um neurologista, falou para Eliane: olha, mãe, aconteceu um milagre. Teu filho não tem mais nada, leva ele para casa. Meus amados irmãos, nós precisamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Não é só na hora que está tudo bem. Na hora que você ganhou uma casa nova, um carro novo, louvar ao Senhor é fácil. Mas nem na tribulação você pode louvar ao Senhor. Abacuque, lá no capítulo 3, versos 17 a 19, ele diz assim: sabe o que ia acontecer na época de Abacuque? Nabucodonosor ia invadir a terra e ia destruir tudo. Eu pergunto para você, é momento para louvar? Uma hora dessa é momento para louvar a Deus? Sim ou não? Humanamente falando, não, mas espiritualmente falando, sim. E é por isso que Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Assim, meu amado irmão, no meio da tua tribulação, hoje você está na tribulação, levante a tua mão ao céu e diga: Senhor, bendito seja o teu nome, do nascer do sol até o ocaso, louvado seja o teu nome. Em todo o tempo bendirei ao Senhor, sempre estará nos teus lábios o meu louvor. Eu bendirei o teu nome continuamente para sempre, em toda e qualquer situação da minha vida. Porque quando Josafá fez isso, que ele se alegrou no Senhor, então, meus amados irmãos, Deus operou o grande milagre. Por isso eu quero dizer para você, o louvor, ouvir a palavra, confiar nas promessas, orar e se consagrar, é o que Deus espera de você nessa tua luta. Ele não espera murmuração, queixume, reclamação. Ele espera que você se posicione na torre de vigia e comece a guerrear pela tua vitória. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. E nós vamos orar a Deus agora, em nome de Jesus. E pode ser que muita gente aqui esteja passando por momentos de tribulação,